Vamos começar pela semana dos dois. O Palmeiras, depois que perdeu para o Corinthians lá no dia 6 de agosto, a derrota para o Corinthians foi sentida pelo Abel, aquela derrota, teve vaia. Nos jogos seguintes teve lá um estranhamento dele com a torcida pelas primeiras vezes, ele mandou recadinho, a gente até pôs aqui no jogo contra o Universitário. Melhor adversário do mundo para superar o Derby foi essas oitavas de final de Libertadores, no caso do Palmeiras. E aí emendou uma série de vitórias no Campeonato Brasileiro, mas não contava que o Melvert, o malvado... Aliás, eu pus uma camisa hoje aqui em homenagem ao malvado e ao Corinthians, porque ela é preta e branca e, ó, Bruxas Más Club, que é só dos malvados, ó, Pipo. Eu e o malvado. Ó. E aí, Pipo, o Palmeiras não conseguiu alcançar o Flamengo, porque o Flamengo não deu chance. De qualquer forma... Na semana do derby, o Corinthians conseguiu 2 vitórias consecutivas, coisa que acho que é inédito na vida do Dorival. Ganhou no final de semana do Vasco e ganhou fora de casa do Atlético Paranaense. Esse é o pré-derby do Corinthians. E o Palmeiras ganhou em casa muito bem do Sport. E na coletiva, o nosso professor falou o seguinte: prefiro ser campeão do que ganhar do Corinthians. E mas se não ganhar do Corinthians, vai ser difícil ser campeão brasileiro, hein? Então, em tese eu concordo com ele, mas aí que tá o negócio. Como o Flamengo também não perde ponto, ganhar do Corinthians passa a ser praticamente obrigação. Se quiser continuar perseguindo o Flamengo, não é que o jogo vai ser fácil, mas se o Palmeiras quiser continuar lutando pelo título, vai ter que ganhar Itaquera. Por quê? Porque vai ter que começar a ganhar jogos improváveis, como, por exemplo, foi a vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Para continuar brigando cabeça a cabeça com o Flamengo, o Palmeiras vai ter que vencer jogos desse tamanho. E o professor Abel está muito falante ultimamente, né? Tem dia que ele está lá alegrinho, depois ele briga e tal. Ele está esquecendo. Você sabe que tem um bom argumento em favor dele que ele deveria lembrar nessas coletivas, às vezes tão belicosas aí. É que na volta da Copa do Mundo, no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, embora a percepção seja outra, o Palmeiras tem aproveitamento melhor que o do Flamengo. Porque o Flamengo perdeu um jogo na Vila para o Santos. O Palmeiras não perdeu. O Palmeiras empatou com o Mirassol e jogou fora aquele empate lá contra o Vitória, quando, por culpa do professor, jogou com o time em reserva. Mas o Flamengo deixou escapar pontos na Vila e depois empatou um dos seus jogos. Acho que, na verdade, é a plástica, né, Pipelo? Porque também o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. Mas, aparentemente, a eliminação da Copa do Brasil do Flamengo, até por aquela festa que foi, no jogo de ida contra o Galo, ela ficou como, o Flamengo não quer. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, esse título é tipo Paulistinha do ano. Ainda que tenha sido uma eliminação na mesma fase da Copa do Brasil de ambas as equipes, mas o clássico transformou essa derrota, no caso do Palmeiras, mais dolorida. Sem dúvida. A derrota do Palmeiras foi muito mais pesada, até porque o Palmeiras escalou titulares para jogar contra o Corinthians e o Flamengo poupou alguns jogadores contra o Galo. Lembrando que entre os 2 jogos da Copa do Brasil ocorreu o Flamengo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro. Tem isso. E o Palmeiras teve aquela questão de, na véspera do clássico, jogar também com o time todo reserva, assim como o Corinthians tinha feito no final de semana contra o Botafogo, no meio dos 2 derbys. O Corinthians empatou e o Palmeiras também. Só que para o Corinthians o Campeonato Brasileiro é o famoso G16. E o Palmeiras, de novo, disputa o título com o malvado. Ô, Pipo, para esse jogo de domingo, o Corinthians tem muito mais problemas do que o Palmeiras para a escalação, né? O Dorival tem muito mais problemas para escalar o time, não é o caso do Abel dessa vez. Mas a impressão que eu tenho agora, e é uma impressão só, é que uma derrota neste clássico, ainda que, obviamente, ela seja pior pela situação do Corinthians no campeonato, ela, de novo, vai causar mais problemas para o Verde. Não por conta do campeonato, porque o Flamengo pode, lá na frente, perder para o próprio Palmeiras e tal, não é isso. É porque o Abel, nesse ano, apesar dele falar que ele não prefere ser campeão do que ganhar do Corinthians, a verdade é que ele não foi campeão porque ele não ganhou do Corinthians, né? Claro, e desde que o Abel chegou ao Palmeiras,
ele jamais ficou tanto tempo assim sem ser campeão. É. Lembrando que o último título do Palmeiras foi o Paulista do ano passado. A gente já está falando de quase 1 ano e meio atrás. Então, é claro que isso incomoda o Abel e ele vai ser cobrado sim por isso. Ele tem um caminho mais difícil que o Flamengo para chegar à final da Libertadores e tem desvantagem no Campeonato Brasileiro. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, na verdade, tem 3 desvantagens em relação ao Flamengo. O Palmeiras tem menos pontos, o Palmeiras tem um jogo a menos, mas vai ter que ganhar do Santos na Vila, o que não é fácil, e o confronto direto vai ser no Maracanã. E o Flamengo se utiliza do fator casa/Maracanã muito melhor do que o Palmeiras casa/Arena. Bom, eu acho só que, assim, no caso, não é que o Corinthians pode, que o Dorival pode perder. O Dorival estava em xeque naquela semana, né? Foram semanas muito ruins do trabalho do Dorival, depois de um mês de férias, ainda que tivesse com jogadores machucados, aí joga com o time misto toda hora, estava em xeque durante aquele derby. Ele ganhou fôlego naquele jogo e naquela classificação. Obviamente, para o Corinthians, ela teve um ânimo turbinado do jeito que foi, né? Porque ganhou eliminou o Palmeiras na casa do Palmeiras dessa vez. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão na Neoquímica Arena, e vou falar sobre Neoquímica Arena, talvez vai durar pouco esse nome, Neoquímica Arena. Mas o Abel, que teve no começo do Palmeiras, ele completa 5 anos agora em novembro, uma sequência de vitórias, sei lá, acho que era, não vou errar, tá? Mas era tipo 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, era uma coisa assim, né? E nesse ano, que nós vamos chegar ao 7º derby do ano, ele tem uma única vitória, que foi inclusive no dia do meu aniversário, obrigado por nada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Gols, aliás, 2 gols de fora da área, no dia em que o Hugo Souza não atuou. Os 2 gols foram no Kaique. Pois é, muito bem. Então, o Campeonato Brasileiro do Corinthians, o Campeonato Paulista do Corinthians rendeu ao Dorival, que pegou o time depois, um time todo desfalcado, porque o Corinthians fez do Campeonato Paulista sua grande obsessão e esfolou os jogadores numa sequência que veio das vitórias do ano passado ao começo desse ano, que incluiu a pré-Libertadores, que levou o Corinthians a uma eliminação. O Corinthians jogou 4 jogos a mais que todo mundo, sem pré-temporada, e foi eliminado mesmo assim da fase de grupos da Libertadores. Então é um Corinthians que começa o Campeonato Brasileiro sem o Memphis, sem o Garro, sem o Yuri Alberto e sem o Hugo Souza, todos eles machucados do Campeonato Paulista. Começa o Campeonato Brasileiro com Donelli no gol, começa o Campeonato Brasileiro com Igor Coronado, eventualmente jogando no lugar do Garro, e é um time totalmente desarticulado. A saída do Ramon e do Ramonzinho ainda coloca 2... e o Anguilleri, que tinha feito 2 finais muito boas do Campeonato Paulista, também sofre uma contusão. Então é um Corinthians muito desfalcado no começo do campeonato, cai o Ramonzinho e o Ramon, e o Dorival, quando começa o Corinthians, ele não tem esses jogadores. A primeira vez que o Dorival escala o Garro, por exemplo, é naquele jogo do Dia dos Namorados contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, quando o Garro volta, antes de começar o Mundial de Clubes. O Garro faz um jogo e fica 20 dias de férias. Então é um Corinthians que ele não pegou né? Ele não tem o Corinthians, o Memphis volta depois, o Hugo Souza começa a jogar no final de maio de novo, no meio de maio de novo. É um Corinthians bem desarticulado. E essa dupla de jogos contra o Palmeiras da Copa do Brasil também causou isso. Porque o Yuri, que tinha acabado de voltar, se machuca de novo. O Carrilho se machuca. O Memphis se machuca. Todo mundo se machuca naquele jogo de volta, Pipo. E aí tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala em Corinthians, nos últimos tempos, meio que se convencionou a dizer que o Corinthians tem uma forte dependência em relação ao trio, né? Garro, Memphis e Yuri, o que realmente é verdade, né? Ou pelo menos foi em grande parte verdade. O trio com a assessoria do Carrillo, que também é um jogador muito bom e é outro que está contundido. De repente, de uma hora para outra, o Corinthians perde todo mundo, ou o Garro joga de vez em quando, o Memphis atua de vez em quando e tal, mas talvez o grande achado do trabalho do Dorival nessas últimas semanas tenha sido a dupla Guinegão e Kaique. Esses 2 garotos, eles atenuaram em muito a ausência dos
titulares intocáveis, ídolos, estrelas do time, porque estão mostrando serem jogadores de ótimo nível. Né? Então, se o Dorival, amanhã depois, bem na véspera do derby, assim, resolvesse aceitar um convite mirabolante, quem sabe, né? Uma coisa das 1001 noites, chegando aí e tal, né? Proposta para fazer independência da vida dele, falar, tchau, nem trabalho no derby, deixaria pelo menos isso aí como legado. 2 ótimos jogadores jovens formados na base do Corinthians. Verdade, ó, o corintiano 1983, grande ano, grande final do bicampeonato paulista de 1983, não que eu me lembre, mas... Não, eu não tinha nascido, mas eu soube, Pipo. Mentiras. E aí, Pipo, ele perguntou, ó, o Corinthians tem 5 desfalques, Mateuzinho machucado, Bidu suspenso, Carrilho machucado, Martins machucado e Yuri machucado. E se o Félix Transerban jogar, terá 12 jogadores. O Palmeiras terá 12 jogadores, no caso, né? Como enfrentar o rival? Ontem a gente falou um pouco sobre isso. Obrigada pelo superchat, corintiano. É nóis, vamos, Corinthians. Aí, Pipo, a gente falou um pouco sobre as opções do Dorival para a partida, o que fazer, porque o Corinthians não tem um lateral direito para substituir o Mateuzinho. No caso do Bidu, talvez o Anrileri, talvez não, o Anrileri, mas a verdade é que ele pode jogar com um lateral, um terceiro zagueiro pela direita e, eventualmente, colocar um jogador no corredor ali, pode ser o Kaique, pode até ser o Romero, né, que já fez isso. Mas a impressão que eu tenho, apesar do treino que vai decidir isso agora à tarde, é que ele vai colocar o Félix Torres. Eu acho que ele vai colocar o Félix Torres, sim. E porque na cabeça, assim, nos últimos jogos, né, desde que o Palmeiras consolidou aí a dupla Flaco e Tigrinho, o Palmeiras é um time que joga muito em função da aproximação entre os dois. Isso quer dizer que o Palmeiras nem sempre tem grande volume pelos lados, como vinha sendo. Talvez essa seja uma variável que faça a balança pender para o Félix Torres, porque é óbvio que ele não é lateral, é óbvio que ele é um jogador que encontra muita dificuldade para atuar lá mais aberto. De qualquer forma, como o Palmeiras passa a ter esses 2 atacantes que muitas vezes se posicionam na parte mais central, o Félix Torres, em tese, poderia, nesses momentos, funcionar como um terceiro zagueiro. É uma explicação, mas eu acho que é uma variável, sim, que passa pela cabeça do Dorival.